temperatura e calor, né? Vamos lá, então. Você lembra do PET passado que a gente tinha a energia cinética, a energia potencial em física? Sim, sim. Sim. Então, no mesmo esquema de energia, a gente vai ter a energia térmica. E dois conceitos que estão associados com a energia térmica, né? Tem a ver com tudo física térmica, é o calor e a temperatura. O que acaba que muita gente confunde os dois. Você saberia definir calor e temperatura? Qual que é a diferença de um e para o outro, quando a gente fala? Hum, É mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos isso. O calor, a gente vai falar que ele é o fluxo de energia e a temperatura, ela vai ser a quantidade de energia, né? Que é alguma coisa que a gente consegue medir, que nem você disse, que tem número. O calor, ele também tem número, só que o número do calor está associado a, como que a gente fala? A uma transferência de energia entre um corpo e outro. Que nem aqui, veja o exemplo dessa frase dita. O que está errado do ponto de vista físico? Hoje estou com muito calor, que a gente geralmente fala, né? Quando a gente está com uma sim. temperatura alta no dia. Na verdade, o que acontece aqui é o quê? Que, na verdade, tem muito calor entre a gente e o Sol. Porque, na verdade, é a temperatura do Sol que está passando para a gente. Uhum. Aí ele até fala aqui, ó, a definição de calor é o fluxo de energia entre dois corpos que possuem temperaturas iniciais diferentes. E no caso, quando a gente está falando do dia a dia, é claro que o Sol tem muito mais temperatura que a gente, né? A Sim. temperatura do corpo humano, se não me engano, é o quê? É 27,5, não é? Que a partir disso daí fala que tá com febre. Ou Acho não, que febre alta, né? é. Mas eu acho que tipo a temperatura média do corpo humano é isso mesmo, 26. Então qualquer coisa que for tiver com a temperatura maior do que esses 26 graus, se chegar perto da gente ou encostar na gente, a gente vai sentir o calor, que vai ser o quê? Essa transferência de energia que o corpo mais quente vai estar passando por corpo mais frio. Sim. Aí, foi o que eu acabei de falar aqui, definição de calor. Calor flui de modo espontâneo de corpo de maior temperatura para de menor temperatura. Então, se isso é o calor, o que é a temperatura? A temperatura ela vai ser o nível de agitação das moléculas em um corpo. E quanto maior a temperatura, maior vai ser a vibração. Um exemplo que eu posso dar para você é: você já ferveu água no fogão? Imagino Sim, que sim, né? Você sim. percebeu que enquanto está fervendo a água, ela começa a borbulhar, ficar assim mexendo dentro da panela? Sim, sim. Então, isso acontece por quê? Porque a gente está aumentando a temperatura da água e aumentando a temperatura a gente aumenta o nível de vibrações das moléculas. Só que como todas as moléculas estão se vibrando ao mesmo tempo juntas, acaba que isso a gente consegue perceber, entendeu? Começa a Uhum. borbulhar a água. Tem a ver também isso com o quê? Com a água passar do estado líquido para o estado gasoso. Porque qual que é a diferença do estado líquido para o estado gasoso? Você lembra? Em relação a esses níveis de moléculas? Direito. É, Acho que é. elas vão evaporar e vão ficar mais distantes. Aí, como elas estão Isso. mais distantes, elas ficam mais agitadas. Isso acontece por quê? Porque a vibração delas são maior. Tudo em relação à temperatura. Se a temperatura diminui e a vibração dessas moléculas diminui e ela começa a ficar uma mais próxima da outra, elas vão se transformando em líquidos de novo, entendeu? Uhum. Então ele fala aqui também que outra forma de pensar na definição de temperatura é falando da energia interna que um corpo possui. É basicamente se trata da energia cinética média das moléculas do corpo. Então, lembrando, quando a gente tem um corpo em movimento, a gente fala que aquela energia é uma energia cinética, né? Que está relacionada ao movimento, de alguém correndo, alguma coisa que sofreu um impulso e tal. Quando está em cima, numa posição alta em relação ao nosso zero, né? A gente fala que era energia potencial gravitacional, que era o quê? A energia que a gravidade tinha naquele corpo devido a uma certa altura. E agora também a gente vai ter a energia térmica, que é o quê? A energia que um corpo guarda dentro dele devido à sua temperatura. Quanto mais temperatura, mais energia térmica esse corpo tem. Beleza? Sim, sim. Agora tem essa daqui, a lei zero da termodinâmica, né? Que quando dois corpos inicialmente com temperaturas diferentes, isolados de fatores externos, isso é tipo meio que se a gente conseguisse isolar, deixar ele num sistema fechado, sem ar, sem nada, só tem esses dois corpos dentro do sistema. São colocados em contato, ocorrerá uma transferência de calor até que suas temperaturas igualem. Você entendeu essa parte aqui? Sim. Quando a gente está encostando no outro, eles vão pegar e vão sempre fazer
essa transferência, né? Vai sempre ter calor entre eles vão trocar essas energias até que a energia deles se igualem. Tem que tomar só um cuidado que quando a gente está fazendo essa igualação de energia, não quer dizer que vai ficar na média, né? A temperatura média entre os dois corpos. Vai depender de outros vários fatores, que eu acho que vai ver depois, nessa parte de física térmica também. Mas por enquanto, saber isso daqui é suficiente para resolver esse PET. Quando acontece essa igualdade de temperatura do corpo, se diz que ocorreu em estado se diz que ocorreu o estado de equilíbrio térmico entre eles. Então, sempre quando eu falar que a gente tem um equilíbrio térmico, quer dizer o quê? Que o corpo de maior temperatura teve calor com o corpo de menor temperatura até ocorrer o equilíbrio térmico, que foi quando eles ficaram com a mesma temperatura. O que vai definir se sobe mais ou se sobe menos vai ser as propriedades desse corpo. Ah, sim. Que depois a gente vai ver, que agora eu não lembro certinho, mas tem um Czinho lá, que é uma propriedade física, do mesmo jeito que um corpo tem massa, tem densidade, volume, ele vai ter, agora eu não lembro como que chama, mas a gente usa a letra C. Então, esse C, eu não sei se era calorimetria ou calorosidade, alguma coisa assim, vai definir com quanto de energia, qual que é a minha unidade de energia, joules, né? Eu consigo pegar e transformar essa energia em temperatura Celsius. Então, é joule por Celsius. A da água é 1, porque com 1 joule, numa grama de água, eu consigo fazer ela sobre 1 grau de temperatura, entendeu? Aí, dependendo de quanto que for essa propriedade, o corpo ele vai conseguir ganhar mais temperatura ou perder menos temperatura, entendeu? Entendi. Que nem a da areia. A areia ela esquenta rápido ou devagar? Devagar? Não, a areia esquenta rapidinho. Ah, sim. Você já foi na praia? Então, tipo, deu de manhãzinha lá, você pisou na areia, ela já tá quentinha. A água não, a água já demora mais, entendeu? Sim. Então, se eu fosse pegar e fazer, por exemplo, tentar fazer o equilíbrio térmico de uma água quente com uma areia, a água ia perder muito menos temperatura do que a areia ia ganhar, entendeu? Tá, então beleza. Equilíbrio térmico, então, é quando a gente vai igualar a temperatura entre os dois corpos. E esse equilíbrio térmico, ele também demanda de tempo. Então, é necessário aguardar alguns instantes ou minutos para que ocorra essa troca de calor, de modo de provocar esse equilíbrio térmico. Isso tudo aqui tem fórmula depois que dá para calcular, que vai mostrar depois. Mas agora a gente está só fazendo a introdução, conhecendo um pouco da teoria, tá bom? Certo. Aí, nessa outra aula aqui que eu peguei também, essa aqui é só o comecinho dela, para tipo, você ter uma noção de como que funciona. Aqui ele fala aqui dentro, calor. Tem um corpo A que está mais quente, temperatura do A maior que a temperatura do B. E quando eles estão em contato, o corpo A vai pegar e vai passar calor para o corpo B, certo? Sim. Até ocorrer o quê? O equilíbrio térmico, que vai demorar um tempo também. Então, delta T envolvido nessa equação. Mas o que eu queria mostrar daqui, ó, aqui ele falando, tá vendo? Que uma caloria é igual a 4,18 joules. Você já viu também em alimento? Alimento? Que em tipo alimento industrializado a gente tem quantas calorias tem dentro Ah, daquele embalagem, entendeu? Isso tudo é em relação à energia, a gente mede tudo em temperatura. Por exemplo, quando você está comendo um alimento, você vê o tanto de caloria que você ingeriu e ao tanto de temperatura que você vai poder produzir utilizando só a energia que tinha naquele alimento. Por exemplo, porque que nem quando a gente corre, a gente aumenta a temperatura do nosso corpo, certo? sim. Isso tudo está realizado a caloria e energia que a gente consegue produzir. Então, o jeito mais fácil da gente pegar e medir essa energia é a gente falar que é a energia térmica que o nosso corpo tem. Aí aqui, ó, tem vários jeitos de transferir calor. Ele falou ali que é só mantendo em contato no outro slide, mas na verdade, quando eu estou mantendo em contato, ele está sendo o quê? O jeito da condução. Tá vendo que ele tem, acho que um ferro aqui encostado no fogo? Sim. Então, tá transferindo diretamente o calor do fogo para o ferro, né? Então, esse é de condução. Aí ele vai mostrar os outros aqui, será? Eu lembro que tinha radiação. Acho que... Aqui, ó. Irradiação, tá vendo?
que é quando a gente tem a transferência de calor por ondas, que é do mesmo jeito que o Sol passa para a Terra, ou do mesmo jeito também que a gente pega e sente o calor de uma fogueira quando faz uma fogueira na nossa frente. Esse de radiação. E era só isso mesmo desse daqui, para mostrar que também existe outras, como é que fala? Outros jeitos de se transferir em calor sem ser só encostando. Sim. E aqui agora nesse daqui, a gente vai saber também como que funcionam os termômetros. Geralmente agora é mais difícil de encontrar termômetro de mercúrio, mas você já viu algum? Que a gente tem um É vidro? mercúrio. Isso, termômetro de vidro, que tem o mercúrio dentro. Então, lá dentro tem mercúrio. O que acontece? O mercúrio, ele. Você já ouviu falar de mercúrio? Não. Não? Sobre isso, não. Nem tipo em aula de geografia, falando que o pessoal usava mercúrio para achar o ouro? Não. Não, então. O mercúrio ele tem várias propriedades. Uma delas é as ligações químicas que ele faz para ficar grudado no ouro, que ajuda a encontrar melhor, que vários garimpeiros usaram. Ele é um material muito tóxico também, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando vai utilizar esses termômetros de vidro, que tem mercúrio dentro, porque a inalação desse metal faz muito mal para o corpo humano. E uma coisa muito legal dele também é o coeficiente de dilatação dele. Deixa eu só achar aqui ele falando de dilatação, depois a gente volta para a parte aqui. Ó. Dilatação. Ao se aquecer ou resfriar um corpo, ele terá uma alteração em suas dimensões. Dimensões é volume, né? Essas modificações podem ser chamadas de dilatação ou contração, quando houver uma redução de tamanho. Então, o que acontece? Quando eu esquento ou esfrio um corpo, eu estou mudando o tamanho desse corpo. Se eu esquentar muito, ele vai ficando maior. E se eu esfriar ele, ele vai ficando menor. Esse daqui eu não sei se já percebeu em algum lugar. O mais comum mesmo é o mercúrio. O que eu lembro agora que dá pra gente ver bastante também, só que pouca gente presta atenção, é que você já viu que tem algumas pontes que às vezes tem um espaço entre a ponte e a estrada, separando, tipo meio que um vão, uma valetinha bem pequena, ou até Como? mesmo em algumas ruas, em estrada assim, às vezes a gente tem como se tivesse faltando algum pedaço ali para encaixar uma estrada na outra. Em ponte é mais comum a gente ver isso. Na estrada mesmo. Na estrada a gente às vezes tem uma separação entre um pedaço da estrada e da outra. Não é muito grande, é só um tipo pedacinho. Isso daí a gente tem, por quê? Porque às vezes nesse local, durante o verão, faz muito calor. E devido a esse calor grande que faz, acaba esquentando muito o asfalto. E o asfalto ele começa a se expandir, a aumentar o tamanho dele. Então, se não tem esses pedacinhos de sobra, quando está nesse dia muito quente, não tem lugar para o asfalto sair. Aí ele acaba rachando e quebrando todinha a estrada. Aí o pessoal faz isso. Mas o outro jeito mais comum mesmo que a gente encontra é no termômetro de vidro que você falou, né? Que ele funciona justamente por causa desse fenômeno de dilatação. Então o que acontece? À medida que o dia está mais quente ou mais frio, o mercúrio dentro do termômetro, ou ele vai se contrair, diminuindo o volume dele, ou ele vai se expandir, dilatando. Então, por isso que sempre as temperaturas maiores ficam para cima do termômetro e as temperaturas menores para baixo do termômetro. Porque se o dia está mais quente e ele dilata, aí ele vai marcar uma temperatura mais alta. E se está mais frio, ele se contrai e vai marcando uma temperatura mais baixa. Deu para entender? Sim, deu sim. Uhum. Beleza, então. Na verdade, essa parte que eu vou deixar para explicar quando chegar mais no exercício. Só passar uma dela aqui. Então, aqui. Temperatura. A gente vai ter como medição de temperatura, né? Nossas unidades. A escala Celsius, que usa aqui no Brasil, certo? Acho que essa daqui todo mundo conhece. A gente vai ter a escala Kelvin, que é a escala de temperatura usada no sistema internacionais de medidas, né? Que é o que a gente vai usar em fórmulas aí da física. A gente vai usar sempre em Kelvin. E a gente tem a Fahrenheit. Dessas daqui, vocês conheciam as três ou só as? Eu conheci a. Essa escala aqui do Kelvin, ela é bem importante, porque Rebeca, você lembra que a gente está falando que temperatura ela é o nível de agitação das moléculas? Sim. E você já viu molécula sendo agitada negativamente? Não, porque Não é tem uma nisso, né? só, Ou ela tá parada, ou ela tá devagar, ou tá rápida, certo?
Sim. Então, na escala Celsius, a gente tem esse problema. Por quê? Eu tenho temperatura o quê? Abaixo do zero, certo? Hum, Isso não é uma coisa que a gente vai ter na escala Kelvin. Na escala Kelvin, a temperatura mínima vai ser 0 graus. E é a temperatura mais baixa possível que um corpo consegue chegar, tipo, no universo mesmo. A gente não consegue passar esse 0 graus Kelvin. Por quê? Porque essa temperatura de 0 graus, ela foi atribuída como o quê? É a temperatura que a gente vai deixar as moléculas paradas. E esse é o mínimo de movimento que eu posso ter, entendeu? Por isso que ela fica zero. E essa daqui da Fahrenheit eu não tenho muito o que falar, não. Porque é só o pessoal dos Estados Unidos que usa. E, tipo, eles também usam tudo errado. Não sei se já chegaram a perceber isso. uhum. Com outras medidas, que nem aqui a gente usa quilômetros, né? Em todo lugar do mundo a gente usa quilômetros. Nos Estados Unidos, não. Eles usam a milha, né? É, eu vi assim. E do Por mesmo isso que eu jeito, conheço essa última mesmo, que ela disse Estados e do, Unidos, me, né? e do mesmo jeito que a gente pega e usa metros aqui, lá não. Eles vão usar o pé de medida. Tipo, só para complicar. Mas mesmo assim é importante a gente saber como que funciona essas escalas entre si, né? Então aqui a gente tem, para fazer a conversão de temperatura entre as escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Como que a gente faz essa conversão? Explicar essa formulazinha aqui para vocês, né? A gente sempre tem que pegar como referência o ponto de ebulição e o ponto de fusão da água. Cadê aqui? Aqui ele falou. O ponto de fusão da água, 0 graus, né? E o ponto de ebulição da água, 100 graus. Aí eu venho e anoto aqui, 100 e 0. Na outra escala, eu também vou anotar. Na de Kelvin é 373 o ponto de ebulição e 273 o ponto de ebulição. Então, eu vou pegar e vou escrever aqui que o meu TC menos o ponto de fusão dividido por o meu ponto de ebulição menos o ponto de fusão vai ser igual ao meu TK menos o ponto de fusão de TK dividido pelo ponto de ebulição de TK menos o ponto de ebulição de TK. Isso daqui, se vocês perceberem, ele está relacionado com a regra de 3. Também está relacionado com proporcionalidade de retas, semelhança de retas, lá de matemática. Só que isso é só, tipo, falando da onde que veio essa formulazinha aqui, que ele passou, entendeu? É dessas coisas. Mas a gente não precisa saber que veio disso, a gente só precisa saber o quê? Que o TC menos o ponto de fusão de TC, dividido pelo ponto de ebulição de TC menos o ponto de fusão de TC, vai ser igual ao TK menos o ponto de fusão de TK, dividido pelo ponto de... Quer saber? Eu vou pegar aqui um pente só para anotar, para ficar mais fácil. Apareceu a janelinha do pente aí para vocês. Ah, outra coisa também. Tá dando para ler o PDF aqui ou preciso que aumente? Tá Deu sim. um Tô zoom. conseguindo, mas se quiser pode aumentar mais. Tá, acho que agora tá melhor, né? Sim, sim. Tá, beleza. Aqui, ó. Quando ele tá escrevendo isso aqui, ele tá falando aqui que o TC menos o ponto de ebulição, né? Não, aqui é o ponto de fusão. Ponto de fusão de C, né? Que é de Celsius. Vai ser igual ao ponto de fusão de C menos o ponto de... Não, aqui é ponto de ebulição. Mas confunde. Aí aqui vai ser igual TK menos fusão de K dividido por fusão de K. A gente tem isso daqui. Isso daqui ele só pegou e substituiu os valores, né? Que eu tenho. O ponto de fusão da água em Celsius, né? E o ponto de ebulição. Entendeu? Que ele só substituiu os valores daqui para chegar nisso.
Sim, foi o que eu disse. É a propriedade das retas paralelas. É igualzinho isso. A gente usa propriedades das retas paralelas aqui, nessas duas retas, Yuri, para chegar nisso aqui. O Yuri, já pegou o segredo, né? De como que funciona. Então, a gente sabe o quê? Que esse ponto de fusão, eu não preciso ficar preso no ponto de fusão da água, né? Qualquer exercício que ele passar um ponto de fusão e de ebulição de qualquer outra substâncias, entre duas escalas de temperatura, eu vou conseguir o quê? Achar a relação entre elas. Que aqui depois ele faz as continhas, tá vendo? Ele vai simplificando aqui, né? TC, 100 sobre 100, corta e corta aqui. Vai ficar só o quê? Que a temperatura minha em Celsius vai ser igual à minha temperatura em Kelvin menos 273. Então, por exemplo, vocês lembram que a gente tinha o zero em Kelvin, que é tipo o mínimo de temperatura que eu consigo chegar? Então, quanto que vale essa temperatura em Celsius? É só substituir. Zero menos 273. Temperatura em Celsius vai ser o quê? Menos 273 graus Celsius. Isso daqui é a mínima temperatura que eu consigo chegar em Celsius. Ou se fosse ao contrário, era só, tipo, pegar, passar esse menos 273 para mais aqui no Celsius e achar a temperatura em Kelvin, qualquer uma que eu quisesse. E a mesma coisa ele fez aqui pro... E daí aqui ele tem, né? Só que agora com a escala do Fahrenheit, eu posso tanto fazer para Celsius quanto fazer com o Kelvin. Aqui ele pegou e fez com o Kelvin, né? Temperatura de... No Kelvin não. Temperatura de Celsius para Fahrenheit. E descobriu que a gente tem essa relação aqui entre elas. Só para a gente ver como é que faz, eu vou pegar e vamos fazer aqui com de Kelvin para Fahrenheit, da relação entre eles. Então vamos lá, temperatura de Kelvin. Qual que é o meu ponto de fusão na Kelvin? 273, né? Menos 273. Posso fazer direto aqui? Que vai ser 273 menos 173? Na verdade vai ser 300 aqui, né? 373, que é esse daqui, menos 273 aqui, né? Que vai dar 100. Que vai ser igual ao quê? O meu do Fahrenheit. Temperatura de fusão, 32. Temperatura de ebulição, 212. 212 menos 32 que ele já fez aqui, 180. Então vai ficar aqui. Menos 32 dividido por 180. Aí depois é só simplificar isso, né? Como que a gente podia simplificar isso? Divide por 10 aqui primeiro, acho que é o mais fácil, né? Aí vai ficar menos 273, 10, e temperatura 18. Aqui também ainda dava para multiplicar por 2, né? 32 por 2 vai dar 16, 9, 16. Eu acho que depois disso não tem mais o que fazer. Vocês entenderam isso daqui que eu fiz? Essas simplificações só de equação? Aí agora, para a gente pegar e descobrir, é só substituir o valor. Se eu quero saber a temperatura que eu tenho em Kelvin Fahrenheit, eu substituo aqui e acho TF. E se eu quero saber em Fahrenheit para Kelvin, eu substituo aqui e acho TK. Então vamos aqui agora. Deu para entender aquela parte ali de escala de temperatura, conversão entre elas? Que eu preciso Deu sempre ter sim. dois pontos em comum. Uhum. Tá, agora que os exercícios que a gente sabendo tudo que a gente já sabe, eu acho que vai ser bem rapidinho. Ó, em uma obra, um trabalhador golpeia uma lata de metal usando um martelo para esvaziá-la. Após o movimento, observe que a temperatura da lata se eleva bastante. Com suas palavras, justifique o aumento de temperatura da lata devido à movimentação de partículas com martelos. Lembre-se do conceito de temperatura e calor. Vamos lá, essa daqui tem alguma coisa que a gente sabe, mas que não está explicado aqui nesse patch de agora. Que fez a lata aumentar de calor. Você sabe o que foi? Aumentar de calor não, né? De Ah, temperatura. Ela recebeu calor.
que você acha que aconteceu para ela aumentar a temperatura? O quase que juntou a coisa que ele usou para golpear Uhum, a e a marreta. lata. É, Isso. Aí nessa hora que juntou, transferiu o calor, né? isso, com a força dele e a Uhum. marreta mesmo bate em cima. Transferiu o calor, junto com a força dele e tudo. Sim, beleza. Tá meio certo. Só meio certo. Por que tá meio certo? O que você esqueceu de considerar? Quando eu junto, eu tenho que ter uma diferença de temperatura entre os dois, né? É, Para ter o é mesmo. equilíbrio térmico, não é mesmo? E, por exemplo, eu imagino que a marreta e a lata estavam na mesma temperatura, né? Já que as duas estavam em temperatura ambiente ali. Não faz Sim. sentido? Então, o que acontece aqui que é o tchan desse exercício? É o quê? Que na hora que ele está batendo a marreta na lata, ele está transferindo a energia cinética para a energia térmica na lata que estava parada. Entendeu? A cinética da marreta, na hora que ele golpeia, transfere para a lata e começa a aumentar a energia cinética das moléculas da própria lata, em vez de movimento. Aí aumenta a temperatura. Uhum. Entendeu? Então, Sim, sim. aqui, se a gente fosse falar, né, justificar o aumento da temperatura devido à movimentação das partículas do martelo, o que acontece? Que a energia cinética do martelo é transferida para a lata em forma de energia térmica, fazendo que aumente as vibrações das moléculas da lata. E o que é o aumento das vibrações de moléculas da lata? É o aumento da temperatura. O 2 ele fala aqui: calor é definido como uma energia térmica que flui entre os corpos. Tá certo, né? A gente viu que quando a gente tem esse fluxo de energia, a gente vai chamar ele de calor. O fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve finalmente a. Aí a gente tem as opções aqui. Opção A, as temperaturas do corpo serem iguais. Opção B, as temperaturas do corpo serem diferentes. Opção C, os corpos estarem muito quentes. Opção D, os corpos estarem muito frios. E opção E, o calor externo ao sistema. Dessa daqui, qual que tá certo? A B, né? Por B. quê? Porque a gente só tem, pela lei zero da termodinâmica, né? Eu acho que estava aqui. Vamos ver se ele vai carregar. A lei zero da termodinâmica, ela falava o quê? Que sempre quando tiver dois corpos com temperatura diferente, eles vão trocar calor até que ocorra o quê? Qual que era lá que ele tinha falado aquele termo? Você lembra? Iguais. Isso, que é o equilíbrio térmico, né? Uhum. Aqui, devido à lei zero da termodinâmica, vai começar esse fluxo de energia, né? Esse fluxo de calor, porque eles têm temperatura diferente. Agora aqui, vamos só, tipo, comentar as outras alternativas que estavam erradas. Se as temperaturas do corpo tivessem iguais, o que ia acontecer? Ia ter Hum, calor entre eles? Não ia, não. né? Porque o calor é o fluxo. Tipo, a gente tem a temperatura, a vibração, só que não ia ter fluxo nenhum. Por quê? Porque eles já iam estar no equilíbrio térmico, certo? Sim. E esse daqui, se eles estivessem muito quentes, ia ter calor entre eles também? Não, B. Deixa eu ver. Ó, Em si, né, não. Tá não dá muito pra gente quente. saber. Se um tivesse mais quente que o outro, sim, porque eles iam estar com temperaturas diferentes, né? Aí a Sim, gente sim. ia estar vazando esse fluxo de calor. A mesma coisa acontece com os corpos estarem muito frios. Só que o corpo que está menos frio vai começar a passar energia para o corpo que está mais frio, entendeu? Sim, sim. Porque agora é ao contrário, né? Quem está mais frio que tem a temperatura menor. Isso daqui do calor externo do sistema, tipo, não tem muita coisa a ver, porque já é um outro corpo, né, que está fornecendo Sim. essa energia. Transformando a temperatura de 25 graus Celsius para a escala Fahrenheit, em seguida convertendo-a para a escala Kelvin, quais as temperaturas registradas nas respectivas escalas? Como que você acha que a gente faz esses três aqui? Vai usar a fórmula lá em cima, aquela fórmula lá. É tipo uma fórmula. É uma fórmula mesmo.
É substituir, mano. Só a gente pegar a fórmula e substituir. Aqui, na verdade, essa daqui não... A gente tem a de Kelvin para Celsius, né? Vou apagar esse aqui. Ah, na verdade, calma, deixa eu ver se... Ah, beleza. Eu vou apagar só esses dois aqui. Vou fazer um negócio legal aqui. Vamos fazer uma prova só que isso daqui tá certo. Aqui que ele fala TC igual TK menos 273, né? E aqui ele fala que TC por 5 é igual TF menos 32 por 9. Aqui você entendeu, Rebeca, só? Esse daqui veio que ele só substitui ali, né? Sim. Onde a gente tinha falado dos pontos de fusão e ebulição. Agora vamos aqui. Se eu tenho... Ó, esse exercício aqui é legal. Porque esse daqui é a carinha de exercício que cai em provas de vestibular, essas coisas. 25 graus. Ele 25 graus Celsius para a escala de Fahrenheit, né? Em seguida, convertendo para a escala Kelvin. Como que a gente ia fazer esse exercício aqui? Do jeito para ele ficar mais fácil possível. Qual que a gente pode fazer primeiro? Transformar de escala de Fahrenheit ou de escala Kelvin? Fahrenheit, você acha que passar de Celsius para Fahrenheit é mais fácil que de Celsius para Kelvin? Eu acho que Celsius pra Kelvin é mais fácil. Pra Kelvin é É, mais fácil. de Celsius para Kelvin é mais fácil, né? Só tem que fazer essa conta de menos. Então vamos fazer isso daqui primeiro? Vamos lá? Então vai, 25 graus Celsius, né? Então vou escrever aqui, no lugar da temperatura em Celsius, é igual TK menos 273. Esse menos 273 vai passar somando para o outro lado, né? E quanto que vai dar o TK daí? 295? É isso? Kelvin, né? Calma aí, né? Subir tá indo. Não. Ele está subtraindo aqui. Aí quando eu passo ele para esse lado aqui, o que está negativo ele vem para cá positivo, né? Não, ele já está negativo aqui. Aí, calma, deixa eu apagar aqui. Aí, quando ele vai para o outro lado, ele vai ficar positivo. Aí ele vai ficar mais 273. E esse 25 ali está positivo também. Mais 25. Igual a TK. Entendeu? Aí eu somo esses dois. Então, meu TK vai ser igual a 295. Não, 98, né? Entendeu? Então, beleza. O TK deu 298. Aí, se você tivesse, por exemplo, fazendo uma prova de vestibular ou só prova bimestral, o que dava pra gente vir aqui? Já vir nas alternativas e ver quais delas que tem o 298 Kelvin, né? E aqui só tem uma. Então, só de fazer esse que é o mais facinho, eu já pegava e já tirava que a C tá certo, entendeu? Nessa de querer eliminar as outras alternativas. Mas como que a gente tá aqui para aprender, não para responder certo, vamos continuar com o exercício aqui. Fazendo do Kelvin pro Fahrenheit pra gente confirmar então que vai ter o que ser. Já sei aqui que vai ter que dar 77, né? Que é a resposta certa. Então aqui no TC, vou colocar o meu 25 dividido por 5 é igual a TF menos 32 por 9. 25 sobre 5, quanto que dá? 5, né? Certo? Sim. Esse 9 eu já vou passar o quê? Tá dividindo para cá, vem para cá multiplicando. Vezes 9. Que vai ser igual a 3 menos 32. 5 vezes 9? 45. Igual a T menos 32. Aí agora esse T aqui que tá negativo, eu vou pegar e vou... Aqui na verdade é um TF, né? Eu esqueci. É sempre bom a gente colocar o TF para saber no final o que a gente tá transformando. Passa para lá positivo somando, então meu TF vai ser quanto? 57, que ele já tinha falado ali. Graus Fahrenheit. Aí beleza. Agora só pra gente ver que esse daqui que a gente fez lá tá certo,
o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar essa conversão que eu fiz aqui, dos 298, e vou substituir aqui no TK. E ele vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 77, concorda? É. Porque não é a mesma temperatura, só que só em escala diferente. Então vamos fazer Verdade. aqui. 298 menos 273 dividido por 10. Vai ser igual a TF menos 9 por 16. 298 por 273 vai dar 25. 25 por 10. Esse 16 já vou passar aqui multiplicando de novo, igual a gente fez ali. Que é igual a TF menos 9. 25 por 10 vai dar 2,5. 2,5 vezes 16. Vou colocar aqui na calculadora só para ser mais rápido. É 25. 25. Mais 9 dá 49. Será que a gente fez errado isso daqui? Ó, deixa eu voltar ali em cima. Isso daqui fica menos 200. Ah, tá. Entendi. Não, calma. Ah, aqui é 18. Ali não é 16. É 18 aqui. Aqui era 18, ó, tá vendo? Aí aqui fica 18. Ah, Vamos ver se agora dá certo. Não, ainda assim deu errado. Por que será que deu errado? Porque, ó, o que a gente tinha chego foi assim, né? 180. Ah, tá. Esse 9 aqui também tá errado, ó. Na verdade era 18 e 9. Aqui é 32, né? Não é 9. Eu acho que eu me perdi ali e tinha colocado o outro. Não vem. Também. É isso mesmo. Mas é que o do Fahrenheit, ele fica assim sempre, né? TF menos 32 por 180 no caso. Só que como aqui tinha ficado 100, a gente dividiu por 10 e ficou daí. Esse 9 aqui eu acho que eu peguei e copiei do Celso sem querer. Agora sim vai dar certo. Deu certo aí no seu? Desse jeito que tá aqui? Deu 77, tem que dar a mesma coisa. 25 vezes 18 por 10, 45, né? Mais 32, 77. Agora sim. Com essa daqui que a gente tinha feito lá. Que eu peguei. Esse daqui é o quê? O que eu fiz? Ah, já tava aqui. Eu juntei esse aqui, né? TK menos 276 por 100. E falei o quê? Que ele é igual ao quê? O meu TF menos 32 por 180. Show? Então, resposta dessa daqui, letra C, né? 25 graus Isso. Celsius, 77 graus Fahrenheit, 298 Kelvin. Agora aqui o 4, né? 4 aqui. Quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sob a língua de um paciente, por exemplo, ela sempre aguarda um tempo antes de fazer a leitura. Esse intervalo de tempo é necessário para quê? Para que o termômetro entre equilíbrio térmico com o corpo do paciente, para que o mercúrio, que é muito pesado, possa subir pelo tubo capilar, para que o mercúrio passe pelo estrangulamento do tubo capilar, devido à diferença entre os valores de calor específico do mercúrio e do corpo humano, ou E, porque o coeficiente de dilatação do vidro é diferente do coeficiente de dilatação do mercúrio. Qual desses daqui você acha que tá certo? A ou E? Tá. A E tá certa. Mas ela não responde a pergunta de por que demora um tempo. O coeficiente de dilatação do vidro, ele é sim diferente do coeficiente de dilatação do mercúrio. Tanto que o mercúrio ele consegue se expandir muito mais com vidro com uma variação baixa de temperatura. Sim. Entendeu? Agora aí, devido à diferença entre valores de calor específico. É esse daqui, ó, Rebeca, que eu tava querendo lembrar o calor específico, que é o que a gente mede o quanto de temperatura um corpo consegue ganhar recebendo calor, entendeu?
Essa diferença do calor específico do Mercúrio e do corpo humano não vai também explicar porquê do tempo. Para que o Mercúrio passe pelo estrangulamento do tubo capilar. Tipo, também não tem a ver ele ter que passar pelo tubo, porque tipo, ele já tá lá, entendeu? Aí ele só se expande ou se contrai. E para que o Mercúrio é muito pesado possa subir, também nada a ver, porque mesmo o Mercúrio ele sendo pesado tem a ver só com a dilatação dele, ele não demora tempo para dilatar. A dilatação ela não está envolvida com tempo. O que está envolvido com tempo é o quê? É o equilíbrio térmico da transferência de calor, né? Sim. E não a dilatação. Por isso que a A está certa, para que o termômetro entre equilíbrio térmico com o corpo do paciente. Esses duas aqui, eles estão falando o quê? De dilatar. Só que o dilatamento do mercúrio, ele está relacionado com a temperatura que o corpo está na hora, entendeu? Uhum. Indiretamente, está sim relacionado com o tempo que ele demora para ganhar essa temperatura. Você entendeu? Sim. Beleza. Então aqui a resposta era A mesmo. A E que você disse, tipo, ela tá certa, só que ela não explica o porquê demora do tempo. Esse calor específico não tem a ver com o tempo, não. Mas o coeficiente de dilatação não tem a ver. Dilatação é com a temperatura ali da hora e o equilíbrio térmico, sim, que demora um tempo para ele chegar. Então aqui vai ser A, beleza? Vamos lá então, 5. Classifica as afirmações a seguir de V para verdadeiro e F para falso. Então a gente vai lendo aqui, você fala para mim se é verdadeiro ou falso, tá? Vamos lá. A energia interna de um corpo pode aumentar sem que o corpo receba calor. O que você acha que é isso aqui? Falso ou verdadeiro? A falso. Ele Falso? que transmitiu o calor para aumentar. Uhum. Mas a gente precisa do calor para aumentar o quê? A temperatura, né? No corpo. Aqui ele está falando o quê? De energia interna. A temperatura é um dos jeitos de eu medir a minha energia interna. Mas isso não está relacionado. Por quê? Você lembra lá de energia potencial e energia cinética? Sim, sim. Você lembra que quanto mais eu ergui um corpo para cima, com maior altura, eu aumentava mais a energia potencial dele? Então, tem outros jeitos. Eu passando, fazendo o corpo receber calor, é um dos jeitos de aumentar a minha energia interna, mas ele não é o único. Eu posso ou começar a acelerar esse corpo para ele receber energia cinética, ou pegar e levantar ele, foi igual eu falei, com energia gravitacional, entendeu? Tem outras formas de energia mecânica para a gente aumentar essa energia. Não é necessariamente só recebendo calor. Recebendo calor é uma delas. Entendi. Então essa daqui primeira, ela é Verdadeiro. Verdadeiro. verdadeira. B. Esfregando as duas mãos uma contra a outra, a temperatura das mãos aumenta devido aos atritos entre as superfícies. Certo ou errado? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Quando eu esfrego minhas mãos assim uma na outra, Sim. por causa do atrito que tem entre elas, vai fazendo o quê? Vai gerando energia térmica, né? Vai Sim. esquentando uma com as outras. A energia cinética desse esfregão meu, ele pega e vira energia térmica. Então aqui, verdadeiro também. C. Podemos confiar somente no nosso tato para medir temperaturas. E aí? Falso. Falso, né? Porque como a gente viu lá, não é só através de condução. A gente também tem o quê? A irradiação. Para pegar e perceber a temperatura de um corpo, né? Outras formas. Então isso daqui é falso. E D. A temperatura de um corpo é a quantidade de calor que ele possui. Verdadeiro ou Verdadeiro. falso? Verdadeiro? Não. Ó, o que era temperatura? Temperatura, a gente falou que ia ser o quê? O nível de agitação das moléculas de um corpo, né? Sim. E o que era o calor? Que ele recebe. Isso, o calor está relacionado com a troca dessas energias, né? Um corpo trocando calor com outro. Então, a temperatura ela é a quantidade do quê? Do nível de agitações do nível de agitações das moléculas de um corpo. E não o nível de calor. O nível de calor vai ser o quê? Quando eu estou fazendo essa troca de energia entre um corpo e o outro. Então, isso daqui é falso. Que é aquela
aquele calor conceito, no né? lugar de temperatura. Ali. Tipo, trocaram, né? É, só que se fosse aqui também, o calor de um corpo é a quantidade de temperatura que ele possui. Ainda assim não ia estar certo. Porque, tipo, nenhum corpo ele possui o calor. Isso daqui, tipo, Ah, é ponto-chave para entender. Nenhum corpo nunca vai possuir calor. Ele sempre vai receber calor. E esse calor que ele é recebe mesmo. vai aumentando a temperatura dele, entendeu? Ah, é. Uhum. Ficou claro isso aí? Tava Ficou. aqui, que é o que ele fala aqui, né? Acho que ele escreveu aqui que nenhum corpo possui calor. Mas calor a gente sempre tem que relacionar ele com movimento, né? Tipo, Isso. tentar relacionar ele com movimento e esse movimento é a temperatura de um corpo passando para o outro. Esse que é o calor, o fluxo, né, que ele fala. Agora aqui a última. Escolha a opção que completa corretamente as lacunas dos textos. Então ele tem esse texto aqui e a gente vai ter que escolher essas opções. Por muito tempo na história da física, considerou-se que calor era uma propriedade do corpos, que nem tipo como se fosse confundindo calor com temperatura, né? Ah, Que a possuíam em uma quantidade finita. Este conceito errôneo desapareceu no final do século XVIII, e hoje sabe-se que o calor é uma forma de energia em momento. trânsito, temperatura, pressão, força ou momento. Temperatura. O momento. Temperatura ou momento? Ó, o que a gente acabou de falar? A gente acabou de falar o quê? Que o calor, ele tem que estar relacionado com o quê? Com movimento, Movimento. né? Essa ideia de movimento. Qual desses três aqui você acha que passa a melhor ideia de movimento? Energia em trânsito, temperatura, pressão, força ou momento? Energia em trânsito, né? Essa foi a monitoria de hoje. Se você gostou, deixa seu curtir e compartilhe com seus colegas. Surgiu alguma dúvida? Deixe pra gente aqui nos comentários embaixo. E também não esqueça de acompanhar a nossa ONG nas redes sociais.